Bom dia a todos. Já já vamos começar mais um estudo bíblico. Temos aí já algumas perguntas respondidas, meditações feitas. Durante este ano nós estamos estudando aos domingos pela manhã este livro, o Catecismo Nova Cidade. É um devocional, um catecismo, né? Um livro que é feito de perguntas, respostas e meditações a respeito da Escritura. São 52 perguntas, sempre bom a gente lembrar que a gente vem respondendo ao longo deste ano, desde fevereiro, uma pergunta por semana. Em algumas semanas nós respondemos mais de uma, que começamos em fevereiro. E hoje nós estamos na pergunta de número 49, muito próximos do final. Então depois da 49 aí tem mais 50, 51, 52 e acabou. Então são mais, depois dessa serão mais 3 perguntas a serem respondidas. E assim a gente vai encerrar o ano de 2021 fazendo essas meditações e estudos semanais, todas as semanas, trabalhando com uma pergunta, com um tema, discutindo algumas questões doutrinárias que são importantes, relevantes para a nossa vida, nos ajudam a entender a fé que nós temos, praticamos e professamos, e nos auxilia muito no entendimento das Escrituras. E hoje a gente vai responder uma pergunta que talvez tenha uma grande, talvez não, tenha uma grande relevância para os dias de hoje, pelo aquilo que nós estamos vivendo, que é onde Cristo está agora. Então essa pergunta que a gente vai meditar hoje. Mas antes da gente entrar na pergunta em si, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia para a gente ler um texto lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita. Para ficar melhor, vamos ler a partir do versículo 15, que aí a gente vai pegar todo o contexto. Nosso foco vai ser a partir do versículo 20, mas eu acho que para ficar mais redondinho, vamos ler o versículo 15, melhor, 5 versículos antes. Vamos dar um pouquinho mais de tempo aqui para a palavra. Diz o seguinte, o versículo 15. Então vamos lá, começando de novo, recomeçando. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja a importância desse trecho que ele está falando. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo, pedindo para que Deus, o Pai da glória, conceda aos seus filhos e filhas agora a sabedoria e a revelação do pleno conhecimento dele, de Cristo Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
E aqui é muito interessante, quando ele diz qual é a esperança do seu chamamento, daquele que vos chamou. E para que vocês foram chamados a crer? Não é para qualquer coisa, é muito específico. E ele vai dizendo qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja esse versículo que vai anteceder o 19, que vai anteceder o 20, no qual nós vamos dar ênfase. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Qual poder? Qual eficácia? O qual, versículo 20, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não é só para esse momento que eles estavam vivendo, nem para o momento que nós estamos vivendo, mas para a eternidade, para sempre. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesta manhã, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede de pararmos alguns minutos em uma semana tão corrida, tirarmos esse tempo de descanso no domingo, e em especial esses minutos pela manhã, para meditarmos na Tua Palavra e entendermos mais a respeito da grandeza do Seu poder, a plenitude que há em Ti, que preenche todas as coisas, que sacia todas as necessidades, que resolve todos os nossos problemas, que sana, que finaliza com toda a angústia que assola a humanidade, que é o pecado. Pai. Esse é o nosso maior problema. É a raiz de todo problema. É o que nos faz gananciosos, é o que nos faz invejosos, é o que nos faz, Pai, tudo aquilo que não presta e afasta de Ti. Nós Te louvamos e Te exaltamos, porque de forma maravilhosa e poderosa o Senhor ressuscitou a Cristo Jesus, o Seu Filho amado. E não só fez isto, mas o trouxe para perto de si, colocou à destra do Senhor e o fez governante sobre todas as coisas neste tempo e no tempo vindouro. Glória a Deus pela Tua graça, misericórdia, poder e maravilha que o Senhor tem operado por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso cabeça, aquele que é a plenitude da nossa vida, que preenche todas as coisas. Nós Te louvamos e Te exaltamos, porque o Senhor tem abrido de certa forma os olhos do nosso coração e trazido entendimento e sabedoria e discernimento sobre quem o Senhor Jesus Cristo é nas nossas vidas. Nós Te louvamos nesta manhã e Te pedimos, fica conosco, Espírito Santo, ilumina, abre o nosso entendimento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Onde Cristo está agora? É a pergunta que nós fazemos e vamos responder. Onde Cristo está agora? Nós lemos em 1 capítulo 1 de Efésios,
principalmente ali a partir do versículo 20 e o 21, que responde onde Cristo está agora. Que ele foi ressurreto, que ele ascendeu aos céus, subiu aos céus, foi chamado aos céus, está sentado à direita do Pai, não somente descansando depois do seu árduo trabalho aqui na terra, mas governando todas as coisas. Acima, como diz o versículo 21, de todo principado, de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Não só o apóstolo Paulo é muito feliz nisso, porque ele estava vivendo sobre um domínio do Império Romano, que era naquela época o maior império já visto pela humanidade. Era o maior governo que havia passado pela terra, a maior potência militar, a maior potência econômica, a maior potência governamental que já havia existido até então. Muito acima, muito acima do reino de Davi, do reino de Salomão, que era algo que eles tinham presenciado na sua história, algo presente que havia encantado. Muito acima do que os reis do norte, os reis do sul haviam construído. Muito acima dos outros reinos pelos quais eles já haviam sofrido, passado pelas mãos, como os assírios, a própria Babilônia e tantos outros, até mesmo os gregos. E o apóstolo Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo estava sentado à destra do Pai acima de todos esses impérios. Que não havia nome, não havia César Augusto, não havia Nero, não havia qualquer outro domínio qualquer que poderia se colocar acima de Cristo Jesus. Não havia sequer outra potestade, senão de forma carnal, pela qual as pessoas pudessem enxergar como um senhor, mas o que Paulo está dizendo, não há sequer no contexto espiritual um demônio que seja, uma potestade, como ele mesmo usa, seja do ar, da terra ou de qualquer outro efeito, que pudesse estar acima do nome de Cristo Jesus. Não havia outro nome que pudesse ser pronunciado e que fosse maior do que o nome de Cristo Jesus. É isso que Paulo estava se referindo. O nosso Senhor não só ressuscitou e foi aos céus e fica em stand-by esperando o dia em que ele vai voltar, aguardando o calendário e o schedule, vamos dizer assim, de Deus Pai, porque só Deus sabe, nem mesmo o Filho sabe o dia em que ele vai voltar. Ele não está em stand-by, sentado na beira da areia da praia de Jerusalém, da Nova Jerusalém, tomando um banho de sol e aguardando o momento em que ele vai ser chamado para a missão final dele. Quem sabe sentado, deitado em uma rede, amarrada em palmeiras, na sombra, tomando água de coco e aguardando o momento em que ele será convocado a voltar à terra. Não é isso. O nosso Senhor Jesus Cristo reina. Ele está sentado no trono de glória. O cetro de justiça está em suas mãos. E como a palavra mesmo nos diz, ele não só governa,
como ele intercede pelos seus súditos, pelos seus irmãos e irmãs que compõem, o qual ele é a cabeça deste corpo que é a igreja. É ali que o Senhor Jesus Cristo está. E por que eu disse que essa é uma pergunta extremamente relevante para os dias de hoje? E como o autor vai dizer, onde está Cristo agora? Ele responde, Cristo ressurgiu corporalmente da sepultura no terceiro dia após a sua morte. Isso é extremamente importante, porque nós sabemos que a Escritura mesmo nos diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Se eu não creio nisso, se a minha linha teológica, doutrinária, ou qualquer outra coisa que eu creio como cristianismo, mas que Cristo talvez não tenha ressuscitado realmente, corporalmente falando, e vivido, e passado ali por alguns dias com os seus discípulos e depois ascendido aos céus, mas se eu creio como algumas linhas teológicas, para ficar bem claro do que eu estou dizendo aqui, acredito que Cristo na verdade ressuscitou nos corações das pessoas, dos seus discípulos. Ele estava vivo nos corações, mas não corporalmente. Se é assim que eu creio, o apóstolo mesmo nos diz, em vão é a nossa pregação. Em vão é o nosso evangelho. Porque ele começa ali, no poder de Deus, como Paulo escreve em Efésios capítulo 1, ali no versículo 19, que a suprema grandeza do seu poder foi efetivada, foi colocada em prática, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é tão eficaz que ele ressuscitou Cristo Jesus. É a eficácia do poder dele. É a eficácia que agora atua por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, nos ressuscitando do pecado que nos matou. Ele nos regenera, nos trazendo vida. Por isso que nós falamos, e por isso que Cristo ensina Nicodemos dizendo, é preciso nascer de novo, porque você está morto. E a eficácia do poder de Deus que ressuscita Cristo, que morreu pelos nossos pecados, atua na nossa vida, ressuscitando-nos espiritualmente, por causa da morte do pecado. É esse Deus poderoso que ressuscitou Cristo que nós cremos. E se nós já não temos dificuldade de compreensão em relação a isso, talvez precisemos o que o apóstolo Paulo mesmo descreve aqui em Efésios, temos a nossa mente ou os nossos olhos do coração abertos, porque algo está errado. Então, partindo desse pressuposto, avançamos para a sequência da resposta. E está à destra do Pai, governando em seu reino, intercedendo por nós, até voltar para julgar e renovar toda a terra. E por que, então, é importante entender essa pergunta? Onde Cristo está agora? Talvez nunca fosse, pelo menos no nosso período agora, em que nós estamos vivendo, não fosse tão importante ter essa resposta de forma convicta no nosso coração. Em meio a uma pandemia, em meio a tanta injustiça no mundo, em meio a tantas vidas perdidas, em meio a tanto sofrimento, e é incrível que num período de tanta riqueza e bonança se tenha tanta fome e morte e injustiça. Não seria incomum se perguntar onde Deus está, onde Cristo está diante disso tudo? Teria realmente Cristo Jesus o domínio sobre todas as coisas? Certa vez estávamos viajando e nós passamos por uma cidade histórica chamada Cidade de Goiás.
fica obviamente em Goiás. Foi a primeira capital de Goiás, antes de Goiânia ser a capital. E quando nós estávamos lá, nós passamos por uma cidade bem histórica, antiga, e tinha uma igreja linda, maravilhosa. Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma igreja católica, mas uma estrutura, ela tinha sido destruída e foi reconstruída no estilo bem neogótico, vamos dizer assim. Aquela torre bonita, pontuda, sabe? E no interior dessa igreja existem 15 painéis que foram pintados. Eles começam no canto esquerdo da igreja. E esses painéis vão sendo compostos pelo canto esquerdo. Ele dá a volta pelo fundo da igreja, seguem pela direita até chegar de novo no centro, no altar, onde você tem o painel principal. E nesses 15 painéis o que nós temos é a história de Cristo. A história de Jesus Cristo. Então você tem desde o início, desde quando da anunciação a Maria, até todos os momentos mais emblemáticos da história de Cristo. E ele finaliza o último painel, que fica ali no centro. É um painel onde Cristo está assentado à destra do Pai. Por vezes, diante das lutas e dificuldades e batalhas que nós enfrentamos e coisas que vemos e lemos e injustiças que ocorrem, nós nos esquecemos exatamente onde Cristo está. E isso é tão sério porque isto afeta a nossa fé. Isso fere a nossa fé. Nos enfraquece. Enfraquece a nossa esperança. Coloca em xeque a verdade que está descrita em nosso coração. E talvez nos faça mais próximos da mulher de Jó do que de Jó. Nos faça mais discípulos e seguidores de uma coisa que eu vou inventar agora, só de forma didática, e depois vocês apagam isso. Mais próximo da igreja da mulher de Jó, do evangelho da mulher de Jó, do que da igreja e do evangelho pregado na igreja de Jó. Em que, diante dos momentos difíceis e das dificuldades que surgem no nosso contexto, o que flui, o que sai da nossa boca, ou pelo menos o que nasce, o que brota no nosso coração, é um desejo de dizer: amaldiçoa Deus, porque Ele não é tão poderoso assim, e morre. Mate logo Deus do seu coração e morra, porque não vai acontecer nada. Por outro lado, o que nós temos como aquilo que Deus traz como padrão é a resposta de Jó. Que independente daquilo que nos foi tirado, levado, ou foi dado, ou foi acrescentado, independente do que ganhamos ou perdemos, toda a glória segue e permanece com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Ele segue assentado no trono glorioso, governando e com o domínio em suas mãos. É esta esperança que nos move
É a esperança que movia a igreja primitiva. É a esperança que os apóstolos pregavam diante do confinamento, diante das prisões, diante das mortes, diante do martírio, diante das perseguições que a igreja passou, diante das lutas que viveu, diante de todo o peso da mão do Império Romano sobre eles. Deus ainda continua no governo de todas as coisas. Mas Paulo, eles vão cortar a sua cabeça. Cristo continua no governo de todas as coisas. Mas Paulo, você está preso, mas Cristo continua no governo de todas as coisas. Mas Paulo, você tem sido espancado. Cristo continua no governo de todas as coisas. Ele continua no mesmo lugar, assentado à destra do Pai, e com o domínio sobre todas as coisas. Era a convicção de que nenhuma ferida no seu corpo era aberta sem a devida permissão de Cristo. Meu irmão, é por isso que ele é o apóstolo Paulo. É por isso que ele, como diz, eu trago em meu corpo as marcas do Evangelho. É por isso que tinha a autoridade que tinha. A convicção de que nenhuma chicotada em suas costas provinha ou era permitida por qualquer comandante do exército romano, senão tendo antes passado pela permissão de Cristo e com um propósito para que isso ocorresse. Era a convicção de que ir para a morte, ter a sua cabeça decepada, como a tradição nos disse que foi o que ocorreu com o apóstolo Paulo, não ocorreria sem antes Deus, ou melhor, até mesmo Cristo, ter permitido. É a convicção de quem diz que morrer para Cristo é lucro. Só quem sabe e tem a certeza e a convicção de onde Cristo está diante dos momentos como este é que vive um evangelho assim. Talvez nós tenhamos no nosso tempo uma oportunidade para compreender e entender de fato o que o evangelho é. Em um momento de tanta luta e tanto luto, nós vivemos quase como num looping, né? Quando você acha que as coisas estão terminando, surge uma outra variante. Quando você acha que as coisas agora vão caminhar, a gente na verdade dá 2, 3, 4, 5 passos para trás. Parece que as coisas não vão. Este é um tempo de conhecermos e entendermos, e temos como o apóstolo Paulo disse aqui: o Pai da glória vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de sabermos em pleno conhecimento onde Cristo está agora, neste exato momento em que nós vivemos o que vivemos, em que passamos o que passamos, em que sofremos o que estamos sofrendo, e glorificá-lo por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. O David Bisgrove vai falar algo interessante.
Vamos entrar aqui pedir um apoio aqui os teólogos e pastores. Ele fala o seguinte: sem dúvida você já ouviu um ditado, que eu vou traduzir aqui para nossa língua, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E ele diz o seguinte: alguém que não está por perto, a quem não vemos há muito tempo, não causa muito impacto, nem tem muita relevância em nossa vida de cada dia. Presta atenção no raciocínio que ele vai fazer. Porque a gente, talvez por não ver com os olhos carnais, talvez no escape do nosso coração exatamente o lugar que Cristo está. Ele diz o seguinte: a Bíblia nos conta que depois da ressurreição de Jesus, ele subiu aos céus, desaparecendo do campo de visão, não mais sendo visto. E é interessante que, se você for ler esse texto lá em Atos, você vai ver que os apóstolos ficaram olhando, os discípulos olhando para os céus, mesmo depois que Jesus sumiu. Eles continuaram ali parados, observando os céus, talvez esperando que pudesse acontecer mais alguma coisa. Sabe, eu vou usar um exemplo bem chulo, mas assim, bem chulo, assim, bem tosqueira. Mas sabe quando você vai no cinema e assiste o filme da Marvel, e aí começa a cena pós-crédito, mas ninguém sai porque as pessoas ficam esperando que vai ter a cena pós-crédito. E aí acabou o filme, sobe as cenas pós-créditos, você fica ali, o filme já acabou, mas já tá todo mundo ali parado. Aí sobe a cena pós-crédito, aí todo mundo, tá vendo? Tinha mais alguma coisa pra ver. O último filme que eu fui assistir, inclusive, tinha 2 cenas pós-crédito. E eu não sabia. E eu perdi a segunda cena pós-crédito. Acabou a primeira, eu falei, beleza, agora acabou. Subiu o crédito de novo, vou embora. E eu vi que algumas pessoas não estavam indo embora. Eu falei, esse povo deve estar esperando. Como os apóstolos e os discípulos estavam ali depois que Cristo ascendeu. Não, vamos ficar aqui. Às vezes vai acontecer mais alguma coisa. Vai sumir? Não vamos ver mais? Até que o anjo veio e fala, viu? O que vocês estão fazendo aqui? Cristo já não deu a ordem para vocês? Voltem para Jerusalém. Fiquem em casa lá. Até que desça sobre vós o batismo com o Espírito Santo, ou línguas de fogo e tudo aquilo que ocorreu no Pentecostes. E algumas pessoas parecem que estão vivendo desse jeito. Querem ver com os olhos carnais para crerem, querem dar uma de Tomé. E ele vai dizendo, mas também nos é dito que por causa do lugar onde hoje reside, ou seja, onde Cristo reside hoje, podemos ter certeza que é relevante a nossa vida cotidiana. E aqui entra, de certa forma, uma aplicação para as nossas vidas. Entender onde Cristo está tem uma relevância extrema para o nosso cotidiano. Muda o nosso dia a dia. Muda a forma que nós lidamos com os nossos problemas. A forma que nós lidamos com o nosso pecado. A forma que nós lidamos com as angústias da nossa vida. É isso que o David vai explicar aqui agora. Então ele vai dividir pelo menos em 2 coisas. Primeira coisa que ele vai falar. Ele traz a pergunta: onde Jesus está agora? Sentado à mão direita de Deus Pai. E que diferença isso faz para nós em nossa vida do dia a dia? Que diferença isso tem? Por que é importante saber disso, onde Cristo está e que Ele está sentado à destra do Pai? O que muda na minha vida isso? Primeiro, ele diz, lembra que Jesus reina sobre toda a criação. O Salmo 110 pinta um belo quadro dos inimigos de Deus como os cabelos de seus pés, onde Jesus pisa enquanto está sentado à destra do Pai. E aí a pergunta que o David traz é muito perspicaz. Ele diz, você vê consolo disso em sua vida? Quando você sabe disso, que Deus está sentado à destra do Pai, que tem o governo sobre todas as coisas, quando o Salmo 110 nos diz que Deus faz, que Cristo faz dos seus inimigos, o Senhor faz dos seus inimigos
tapete para os seus pés, onde ele coloca os pés para descansar, ou seja, para caminhar em cima disso. Isso te traz algum tipo de consolo? Isso te traz algum tipo de verdade? Porque o que o David vai nos mostrar aqui agora é que quando eu estiver lutando com desânimo, com desapontamento, com amarguras da vida, quanto ao jeito que a vida desenrola, desanimado, zangado, com toda injustiça e todo o mal que existe no mundo, talvez a gente precise entender que o nosso Senhor tem feito desses desafios e inimigos das nossas vidas como um tapete para que ele possa pisar. O local em que Cristo está e o papel que ele cumpre tem efeito na minha vida e na fé que eu tenho nele. Ele é o Cristo, ele é o meu Senhor, que venceu os meus inimigos. E aqui eu não estou falando do teu vizinho só que te incomoda, ou do cara que raspou o teu carro e você achou que ele é o teu inimigo, o cara no trânsito, o cara que te xingou no trânsito, o cara que te deve, ou que veio te cobrar e você ficou bravo e considerou ele como um inimigo. Antes nós não tivéssemos comprado, né? Talvez nós estivéssemos devendo. Enfim, não é isto que ele está falando. Não é como os inimigos do Antigo Testamento, em que você pegava a espada e vai lá e corta a cabeça dele. Ele está falando daqueles inimigos que assolam o seu dia, que te desanimam, que destroem a sua esperança, que assolam a sua mente, que enfraquecem o seu coração, que levam ao desespero, às lutas e desafios da vida, os levantes do inferno para desanimar, para acusar, para tentar te fazer pensar que não há saída. Não há coisa mais dolorosa do que a acusação do inimigo ao nosso coração e à nossa alma. É como ser torturado. É como ser amarrado e ser chicoteado. Porque fere o coração, fere a alma. E sem Cristo não há esperança, e é isso que essas acusações fazem conosco. Elas nos paralisam, nos impedem de agir e viver a plenitude de Deus nas nossas vidas, de viver a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Mas quando nós nos lembramos onde Cristo está, que não há mais condenação para os que foram resgatados por Ele, que estão agora sob o seu domínio, o domínio do seu reino, não pertencem mais ao reino das trevas, não são mais inimigos de Deus, mas são amigos do Rei, irmãos e irmãs do Rei. É este o sentido que o local onde Cristo está nos traz. David vai dizer ainda que, como Davi no Salmo 37, sentir-se, às vezes nós nos sentimos dessa forma, tentados a perguntar por que os ímpios prosperam. Ou como o próprio Salmo de Asaf, né, quando ele sai do templo, ele vem passeando rumo à sua casa, e antes de chegar na sua casa, ele vai passando por algumas mansões, e ele vai vendo aquelas mansões, e talvez ele está indo para sua tenda fora ali na cidade dos levitas, onde os levitas ficavam, que talvez não fosse o bairro mais legal de Jerusalém. E ele vai vendo, ele fala, qual que é o sentido disso? Eu sirvo
na casa de Deus, tenho sido fiel, mas quando eu vou indo para casa, eu vou vendo os ímpios construindo os seus palácios, construindo o seu império, às vezes à custa de injustiça, às vezes à custa de escravizando os outros. Então o Senhor traz à memória a ele aquilo que o aguarda. Traz a ele o sentido de que essa vida terrena é temporal, mas a outra vida que o espera é eterna, na qual ali não há mais esses sentimentos, não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais enfermidade, não há mais injustiça social, não há mais pobres e ricos, não há pessoas que conseguem tratamento e outros não conseguem, não há mais nada disso, não há mais fome. É um reino de justiça. É o reino que os homens sonham, pensam e tentam construir com os seus ideais, com as suas ideias e filosofias, e fracassam ano após ano, governo após governo, império após império, e seguirão fracassados. Por conta do pecado, por conta da transgressão, por conta do coração mau, que na verdade, quando se sentam no trono, no poder, são corrompidos pela malícia do seu coração e ferem e maltratam e de alguma forma machucam o outro. O ser humano, como Calvino mesmo diz, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E às vezes o ídolo maior que ele tem é si próprio. Constrói em si próprio, na sua ideia, no seu ideário, no seu imaginário, a capacidade de fazer o bem geral. Quando, como homens e mulheres caídos que somos, nós bem sabemos que o que nós somos ótimos em fazer é machucar e ferir o outro. Essa é a nossa especialidade, nossa principal habilidade. Isso já ficou claro em Gênesis, quando a primeira criação em si, os primeiros homens que não foram literalmente criados pelas mãos divinas, como Adão foi, como Eva foi, mas aí você tem os dois se relacionando, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. O que você tem? O primeiro homicídio. Bastou 2 pessoas nascerem para você já ter o primeiro homicídio. Não precisou de justiça social, não precisou de periferia, não precisou de bairro dos ricos, bairros dos pobres, favela, não precisou de nada disso, não precisou de diferenças sociais, para que você pudesse dizer que foram essas questões que causaram. A única coisa que precisou foi o pecado entrar no coração de um homem, a inveja ser alimentada, para que o primeiro homicídio, o primeiro crime ocorresse. É por isso que a nossa esperança está em Cristo, no seu reino, no reino de justiça que Ele há de trazer, no reino que Ele já está sentado e já tem o domínio sobre as coisas. E Ele vai dizendo, né? Se assim como Davi estivermos tentados a perguntar por que os ímpios prosperam, considere onde Jesus está agora. Ele está à mão direita de Deus Pai. Veja-o ali. Confie nisso. Os inimigos estão a seus pés, sendo pisados. Aquele que venceu a morte agora reina sobre a terra. E Efésios 1 diz que Jesus recebeu toda a autoridade, como nós lemos, e um dia retornará endireitando os lugares tortuosos. Há um dia marcado que Deus sabe, em que aqueles que talvez tenham feito tanta maldade
tenham sufocado tantas vidas. E pensem que estão passando ou até passaram por esta vida impunes. A justiça não foi capaz, a justiça humana não foi capaz de prendê-los, de pará-los, de impedi-los. E talvez eles até morram nesse tempo, deitado em sua cama confortável e se sentindo como alguém que não foi pego, que não foi flagrado, que não cumpriu a sua pena, mas que talvez tenha se safado, esteja talvez morrendo no seu leito de morte ali, confiante com isto. Ah, que dia glorioso será o dia em que ele for despertado da morte, para então pagar eternamente pelos seus males. Nenhuma impunidade passará em vão. Esta confiança que nós temos e que Deus trouxe a Davi, que Deus trouxe a Asaf, que Deus nos traz quando nós sabemos onde Jesus está e que Ele tem o domínio de todas as coisas, que há de chegar o dia em que todos serão julgados diante dEle. Inclusive aqueles como... Você consegue entender a importância disso para aqueles homens na igreja primitiva que estavam sendo massacrados pelo império, moídos pelo império, tendo seus líderes perseguidos, humilhados, seus filhos comidos por leões, mortos por gladiadores, tendo seus crânios esmagados em estádios onde as pessoas vibravam com o massacre deles. Você tem essa confiança de que aquilo que está ocorrendo, por mais cruel que seja com eles, não vai passar em vão, porque aquela vida é passageira, mas há de chegar o dia que aquele que esmagou os seus crânios será julgado. Que aquele que soltou os leões pagará. É assim que nós caminhamos na nossa vida. Que aqueles que hoje causam o dano, ferem, maltratam e pensam que estão passando impune, que pensam que porque um juiz nessa terra os considerou inocentes, os seus crimes, que Deus conhece, estão sendo inocentados ou sendo apagados, mas não. E da mesma forma, esse mesmo Senhor Jesus que reina está sentado no trono, há de vir e também glorificar os seus filhos e filhas, esses que tiveram as suas cabeças esmagadas, que sofreram na pele a injustiça humana, que foram humilhados, que foram massacrados nessa terra, se não tiveram a sua vida tirada, mas se sentiram a todo tempo humilhados, que sofreram as dores desse tempo, que não tiveram uma vida só de vitória, que não tiveram uma vida só de conquistas, mas que perderam muito, que perderam talvez entes queridos em uma pandemia como esta. Há de chegar o dia em que estes também serão despertados e serão chamados a se assentar na mesa do seu Senhor e ceiar com Ele. É essa certeza que saber onde Deus ou onde Cristo está nos traz. Que os ímpios não passarão em vão, porque Cristo tem o domínio sobre todas as coisas, e que os seus filhos e filhas também terão o seu momento, vamos dizer assim, de glória. E para a gente ir fechando, existe mais ainda, como David Bisgrove disse, Jesus não é somente o rei que reina, ele também é o sacerdote que intercede. É importante lembrar isso. A porta pela qual nós passamos, a água viva, o único caminho, assentado à direita do Pai. Agora você imagina
Cristo sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele sequer precisa erguer a voz para falar o seu nome ao Pai. Ele sequer precisa gritar para que o Pai escute a intercessão que ele tem feito por você. Ele pode sussurrar nos ouvidos do Pai. Pai, olha para o seu filhinho e filhinha. Intercede por ele agora. Ele é o nosso intercessor. Não há intermediários. Não há homens que você precise para intermediar essa relação, porque Cristo é o seu intermediador direto. É Ele que está sentado à direita do Pai. E você imagine de forma didática, duas pessoas sentadas uma do ladinho da outra e uma falando para o outro, ao ouvido dela, aquilo que precisa ser dito ao teu respeito. Hebreus 10, como Bisgrove nos lembra, nos diz que Jesus é o grande sumo sacerdote que sobre a cruz ofereceu a si mesmo como sacrifício máximo pelo pecado. Agora, por essa autoridade que ele tem, ele intercede por nós, orando por nós à destra do Pai. Ele é nosso advogado em todos os sentidos da palavra, inclusive quando nós pecamos. Quando você erra, quando eu erro, quando nós falhamos. A Ele nós clamamos, pedimos perdão, e Ele que está à destra do Pai, do ladinho de Deus, intercede. Tem misericórdia do teu filho que pecou. Tem misericórdia da tua filha que errou. Eu sei que foi de novo. Eu sei que foi mais uma vez. Eu sei que já foi a 25ª vez. Mas lembra do que nós ensinamos. Quantas vezes nós vamos perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Ele é o nosso. É esse Cristo que andou aqui. Que esse Cristo que olhou para a mulher adúltera e disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Esse Cristo que olhou para os leprosos, que olhou para quem ninguém olhava, que salvou, que, como ele mesmo disse, eu estou aqui para os que estão doentes, não para os que se acham sãos. Se você se sente o pior nessa terra, se você se sente o mais pecador, sabe que é por você que Cristo intercede. Não é por aqueles que se acham os santos, os paladinos da justiça, os perfeitos. Esses não precisam de Cristo. Esses não precisam de um intercessor junto ao Pai. Nós, pecadores, falhos, corruptos, que erramos dia após dia, somos o que precisamos dele. Assim, ver Jesus à mão direita de Deus como nosso sumo sacerdote é lembrar que não há condenação por nossos pecados. Que Jesus sacrificou a si mesmo para que fôssemos unidos a Ele. Portanto, temos direitos plenos como filhos de Deus. Não é direito pleno para não sofrer nessa vida, para ter dificuldade nessa vida, para não passar por... Não é nada disso. Não é nada disso. Porque isso são questões que passam, essa vida é passageira, nós estamos falando daquilo que condena para a vida eterna. Nós temos direito pleno à salvação em Cristo Jesus. E para finalizar, o Bisgrove diz: sim, Jesus está longe dos nossos olhos carnais. Não o enxergamos fisicamente, como os apóstolos, os discípulos não enxergaram mais depois que ele ascendeu aos céus. Mas ele está vivo em nossa vida no dia a dia, neste mundo, enquanto à destra de Deus Pai ele governa como nosso rei, intercede como nosso sacerdote e aguarda voltar para nós, quando então enxugará toda lágrima, transformará espadas em arados e inundará o mundo inteiro com sua glória e graça, onde todos reconhecerão ele como o único Senhor e Salvador. Glória a Deus por este momento que há de vir e que nos move e que nos faz respirar a esperança que há no Evangelho. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Vamos orar.
Pai, nós te glorificamos e exaltamos porque a tua verdade rejuvenesce a nossa alma, renova a nossa esperança, resgata em nós a certeza que não estamos sós, que o Senhor que está à destra, ao ladinho do Pai, intercede por nós, clama por misericórdia em nosso favor. Quando Satanás se coloca em nos acusar ali ao lado do Deus Santo, do Juiz Justo, o Senhor é quem advoga em nosso favor. O Senhor é que nos lembra da cruz do Calvário por meio do teu Espírito, que nos lembra que o teu sangue nos pagou os pecados, que nos perdoa. Nós te louvamos por isso nessa noite. E declaramos que só tu és Senhor. E nos regozijamos por saber que o Senhor está à destra do Pai e tem o domínio sobre todas as coisas. Nós te agradecemos por isso e aguardamos ansiosos pelo momento da tua vinda, em que toda injustiça será desfeita e viveremos um reino de justiça e graça e amor centrado em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, esse restinho, esse resto de domingo. Descanse, aproveite a sua família. Fique bem. Glorifique a Deus. E tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.